Augusta, boa noite, tudo bem com você por aí? Bacana, a gente tá junto, né? O horário de live normalmente é um horário de manhã, mas hoje a gente tem uma live especial aqui com o Caio, da Dil Inteligência. E aí, me fala sobre inteligência artificial aí no seu contexto do seu consultório, da sua rotina de trabalho. Todo mundo vive falando de inteligência artificial, né? E eu não sei se a inteligência artificial faz parte da sua rotina com aquelas tarefas que a gente tem para fazer normalmente no dia a dia, tarefas essas que podem ser aceleradas pela inteligência artificial. E aí, me conta, você que está vendo agora ou você que está vendo gravado, se você já usa a inteligência artificial de alguma forma. O papo aqui é outro, né? Hoje o papo, a gente vai falar e já ele vai explicar aí um pouquinho o que é isso, mas a gente vai falar do diagnóstico por imagem com o uso da IA. Isso, cara, Olá, tudo bem? tudo bem? Me ouve bem? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Sim, também. Deixa eu só aumentar um pouquinho meu volume para ouvir melhor ainda. Tá ótimo. Maravilha. E aí, vamos falar de IA? De IA no diagnóstico? Já acabamos de voltar de um retiro das lideranças da DIL. Foi E bem me bacana. conta o que vocês estão planejando. Deixa eu só aumentar aqui, ainda tá baixo para mim. A ideia, os próximos 8 meses, né, é que a gente aumente em 3 vezes a quantidade de dentistas que hoje têm acesso a um diagnóstico de qualidade com o apoio da inteligência artificial na odontologia. Bora. Então vamos explicar para quem está assistindo a gente agora e para quem vai assistir depois. A gente tem aqui uma audiência cruzada, né? A minha audiência te assistindo e a sua audiência me assistindo. Eu sou radiologista há muito tempo, conheço a Dil há 4 anos? Acho que a gente se conheceu no Index 2023. 23. Então, 3 anos, né? Exato. Uma startup, posso chamar assim? Sim, startup. Uma startup dedicada a facilitar o diagnóstico dentro da rotina do dentista. Expliquei certo? É isso. Eu sou radiologista de formação em pós-graduação, mas uma radiologista apaixonada pelo diagnóstico e pela possibilidade de fazer que o dentista da cadeira, da ponta, entenda a importância e a diferença de um tratamento conduzido com bom diagnóstico. E aí eu acho que nossos propósitos se cruzam, porque a história da Dil nasce, né, num serviço, e aí eu queria que você explicasse, num serviço que tinha necessidade não só de fazer um diagnóstico melhor, mas também de explicar melhor para o paciente como esse tratamento seria efetuado, mas mais que isso, para que o paciente entendesse o que ele estava comprando enquanto tratamento, entendesse a necessidade dele. Exato. Basicamente, a DIL nasce de um problema, né? Eu hoje aqui estou em São Paulo, na estrutura da nossa empresa. Foi uma grande escola de pós-graduação aqui em São Paulo, formou 25 mil dentistas em diversos cursos. No ano de 2015, a empresa muda seu foco, né, de escola para um hospital odontológico. Então, a operação com mais de 20 dentistas, 35 cadeiras odontológicas, atendendo um volume muito alto, né? E com uma dependência muito grande dos sócios fundadores, no caso, meu pai, mestre doutor em prótese pela USP, e o sócio dele, Fábio Nauf, também especialista em ortodontia pela USP, em eles tinham essa dependência deles no diagnóstico inicial, no plano de tratamento inicial. A gente começou a perceber que, por mais que os nossos dentistas especialistas fossem muito bons, cada dentista, apesar de todo mundo ver a mesma radiografia, cada um enxerga diferente de acordo com o seu nível de conhecimento e com o viés do seu histórico, né, acadêmico. Daquilo que ele executa, né, como rotina. Daquilo que ele executa, exato. Dado esse desafio, a gente entende que a gente precisava do apoio de tecnologia para, o máximo possível, padronizar essa comunicação
entre nós e os nossos dentistas, entre nós e os nossos pacientes. E, por fim, a gente percebeu que isso não era um problema só nosso, era um problema generalizado, né? Tanto que o produto inicial que a gente desenvolveu tinha certas características que no começo, né, focava muito em clínicas grandes, porque ele funcionava só com o exame da radiografia panorâmica, mas depois, naquele momento, né, onde você estava lá na coordenação da rede, né, do SESC, quando a gente lançou a Periapical, isso viabilizou também hoje para que pequenos consultórios, que muitas vezes não têm equipamentos dentro, possam comprar também, né? Basicamente, a DIU hoje é um software que você insere o exame, em 10 segundos ele vai, através do banco de dados que a gente desenvolveu, identificar todos os dentes, as estruturas anatômicas e as doenças. Tudo de forma estatística, probabilística. A gente fala que a inteligência não é perfeita, mas esse até é o papo de hoje, né? O quando a inteligência artificial surge no mercado, começa a ter aqueles embates midiáticos, aquelas conversas sensacionalistas que rendem manchetes nos jornais, etc. A IA vai substituir o dentista, vai substituir o radiologista, né? Quando hoje, alguns anos, né, que essas tecnologias já estão no mercado, vários estudos vêm sendo desenvolvidos e esses paradigmas, esses sensos comuns vão sendo pouco a pouco quebrados, né? Queria até ouvir a sua opinião aí. Você é uma pessoa muito mais acadêmica do que eu, né? Eu sou formado em Direito pela USP, mas segui o rumo do empreendedorismo, né, nos últimos anos, então estou um tempinho fora da área acadêmica. Você tá mais inserido, acho que você pode falar até com mais propriedade. Tá, vamos lá. Primeiro eu queria mostrar, ó, você falou que a Jill nasceu de um problema, né? Esse livro é bastante interessante, que é Apaixone-se pelo Problema, por acaso estava aqui na mesa, eu já li, meu marido está lendo. Show. E o que você falou faz muito sentido, porque toda vez que a gente tem um problema, né, a gente sofre com uma dor, um problema, pode ser que não seja só a gente que sofre, né? E as grandes ideias nascem de problemas resolvidos. E a primeira coisa que eu queria deixar aqui, né, como uma lição aprendida, é que a gente precisa parar de fugir dos problemas. Os problemas são a porta de entrada para soluções incríveis. Esse livro que eu mostrei fala sobre como o Waze foi criado, e aí a gente hoje não vive, né, sem. E a Jill também nasceu de uma dor, né, uma dor que era local de vocês, e vocês acabaram identificando que era uma dor de todo mundo. E falando um pouco desse paradigma, Caio, eu acho que a gente vem construindo essa relação, né, ao longo desses 3 anos, mais próximo ou não, como cliente, como parceiros, mas eu confesso que a primeira vez que eu vi a Jill, e foi lá em 2023, o que me soou estranho não foi o uso da inteligência artificial, foi usar uma imagem panorâmica, que é uma imagem que dá uma visão mais ampla, com alguns diagnósticos que são realizados em exames periapicais, tá? E isso foi absolutamente explicado por vocês, era um processo de desenvolvimento e isso foi... Eu não vou dizer que foi corrigido, porque não é essa a palavra. Isso foi superado dentro desse processo de evolução. Quando eu, enquanto coordenadora de um serviço, me torno cliente da DIL, esse processo foi muito interessante porque a gente passa a ser, na verdade, parceiros numa relação comercial, mas parceiros na ajuda de desenvolvimento de um passo que a DIL deu, que foi usar o exame periapical. O exame periapical é a rotina dos pequenos consultórios, né? E é a rotina de um exame que é pedido normalmente nas clínicas radiológicas também. Quando a gente está falando de radiografia panorâmica e na estrutura que vocês tinham, eu imagino que vocês tinham um equipamento panorâmico no local. Exato, E exato. aí, no serviço que eu coordenava também, então a imagem nascia ali e dali já era analisada. Isso causa um pouco de... E eu percebi que vocês foram mudando essa narrativa, porque talvez o dentista tenha entendido que ele precisava ter um panorâmico, ou precisasse ser o gerador da imagem
para poder Exato. fazer essa análise. Então, eu acredito fortemente que o diagnóstico é o ponto inicial de qualquer tratamento ou de qualquer conduta que necessite da atuação de um profissional. Então, eu estou extrapolando a área de saúde e estou indo, por exemplo, para o mecânico, que o nosso carro está fazendo um barulho, a gente não sabe que barulho é esse, então eu tenho que levar para alguém que conhece desse problema, esse problema será diagnosticado e será aplicada a solução, né? Então, dentro da área de saúde, especificamente na área de odontologia, e especificamente na área de radiologia, a qual eu já estou há 25 anos, né, como professora e como entusiasta do diagnóstico, eu acho que não está tá absolutamente convergente ao que eu acredito. É uma ferramenta que busca ajudar o dentista dentro desse processo. E como professora de radiologia há muitos anos, não só da especialização de radiologia, mas de outras áreas, eu percebo que o dentista faz um diagnóstico muito rápido, muito superficial, né? Ele pega a radiografia, faz assim, 3 segundos, 3, 2, 1, usa o janeloscópio, o focoscópio ou lusoscópio, e o diagnóstico está feito, muitas vezes, por alguma suposição já pré-concebida. Então, ele tem certeza que tem uma cárie ali, ele vai para aquela radiografia, olhando fixamente somente para aquele lugar e esquece do restante. Então, eu vejo algumas falhas no diagnóstico. Como que eu entendo que a DIL ajuda nisso tudo? Ela ajuda porque a primeira função primordial de um diagnóstico é que ele avalie toda a imagem radiografada. Então, se a gente está falando de uma periapical, ele vai olhar toda a periapical, independente do dentista estar buscando a cárie no dente 36. Exato. Ele, inclusive, vai olhar para a cárie no dente 36 e vai apontar um início de lesão em periápice, que talvez o olho do dentista ou não tivesse tão treinado, dependendo da área de atuação, ou ele está tão focado naquilo que ele já queria ver, que passou. Então, eu acredito que ferramentas que ajudem nesse processo são ferramentas que vão ajudar, não só no processo diagnóstico, para que o dentista entregue tudo que o paciente precisa, porque às vezes eu falo que é dinheiro na mesa, né? Às vezes o paciente tem uma necessidade, isso não foi visto, o dentista, né, não monetiza, o paciente sai com aquela necessidade não atendida e nada fica bom. Então, eu acredito que no mundo que a gente está vivendo, é óbvio que a inteligência artificial, e você, né, para criar startup e para todo esse processo, vocês certamente pesquisaram muito, o diagnóstico por IA já vem na medicina há mais tempo. E aí, inclusive, conseguindo identificar lesões, né, do que eu já li, lesões bastante incipientes de câncer de mama em mamografias que o olho humano ainda não estaria apto a enxergar, a não ser com muito treinamento, ou ainda assim também não, porque ela usa esses modelos, né, algorítmicos para identificar. Então, finalizando a resposta do que você me perguntou, mesmo com a veia acadêmica, eu acredito muito nisso, e eu acho que a gente ainda nem entrou na possibilidade de ser uma ferramenta de venda. Eu dei uma aula na semana passada, até no Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio, e eu tentei linkar o empreendedorismo com a questão do diagnóstico, por quê? O primeiro contato que o paciente tem, e aí eu vou emendar na parte de venda e vou te dar a palavra. O primeiro contato que o paciente tem com o dentista é na consulta inicial. Nessa consulta inicial, ele precisa confiar nesse profissional. Se esse profissional consegue explicar o que está sendo feito, desenhado, de modo que o interlocutor leigo do outro lado entenda o que vai ser feito, isso imediatamente vira uma ferramenta de confiança
e só compra quem confia. E aí eu queria entender de vocês como é que vocês foram fazendo esse processo de geração, né, dessa, dessa jornada do dentista entender isso dentro da usabilidade do software. Foi algo bem desafiador no começo, acho que como qualquer inovação, né? Como eu falei, a gente criou essa ferramenta em primeiro momento com o objetivo de melhorar e padronizar nosso diagnóstico plano de tratamento, que você falou anteriormente é uma premissa básica nossa, né? A gente fala que assim, sucesso na odontologia consiste em você fazer o diagnóstico correto, seguido do plano de tratamento correto, com a infraestrutura necessária e profissionais multidisciplinares, porque ninguém é bom em tudo. Então, a gente acredita muito nisso, a gente criou a ferramenta para que essas primeiras duas etapas pudessem ter mais chance de acerto, de padronização, para que todo o resto depois acontecesse de forma mais fluida. Porque não adianta você ter um tomógrafo, um scanner de última geração se você errar no diagnóstico, no plano de tratamento. Não adianta você ter os melhores especialistas se na hora que o paciente chega na cadeira, o especialista não concorda com aquilo que foi diagnosticado, né? Até tem uma galerinha vendo aqui. Quem tiver alguma dúvida também pode Pode interromper, perguntando para a gente. comentários, fiquem à vontade. Mas, apesar da gente ter criado a ferramenta em um primeiro momento, era muito difícil para o dentista entender a necessidade disso, há 5 anos atrás. Considerando que o dentista, como você falou, ele olha 5, 10 segundos, ele menospreza, de certa forma, muitas vezes, o diagnóstico do plano de tratamento. E, como qualquer empresa, né, a gente precisando sobreviver, a gente fala, beleza, bom, se a parte do diagnóstico, plano de tratamento, em um primeiro momento, não interessa ao dentista, o que vai interessar nessa parte da inteligência artificial? E a gente percebeu que essa imagem colorida, interativa gerada por nosso software atraía muita atenção do dentista. E aí a gente pensou o seguinte, galera, nesse momento de mercado, foi 2 anos antes do ChatGPT surgir, ninguém vai entender a gente. Então, talvez a gente precise ser igual aqueles influenciadores, vendedores de curso de online, etc, etc, que é o quê? Eu fiz o fórum de lançamento em 2019, né? O fórum de lançamento falava o seguinte, venda o que o seu cliente quer para depois entregar o que ele precisa. Porque se a gente fizer uma live aqui, Cláudia, eu e você falando de termos técnicos, como analisar um detalhe de uma tomografia específica, que isso vai ajudar o seu paciente. É difícil de conectar com o público, né? Agora, quando você entende o que o público quer e depois é pedagogia isso, né? Você vende uma ideia para o aluno e depois você entrega o que ele precisa. O processo vai ser sempre árduo, né? Mas tem um momento de atração e depois vai ter a criação de um raciocínio. Então, para resolver esse problema, a gente teve que mudar o posicionamento da empresa, basicamente. E hoje eu acho que a gente faz muito bem esse papel, né? Por mais que muitos clientes entrem com o objetivo de vender mais, ganhar mais dinheiro, etc., acaba que, naturalmente, por consequência, a gente acaba impactando a qualidade do diagnóstico e do plano de tratamento hoje, mais de 50 mil pacientes por mês. Porque é isso que você falou. O dentista estava lá olhando uma coisa específica. O ser humano, a inteligência artificial, por mais que ela não seja perfeita, ela é perfeitamente consistente. Hoje a gente tem uma análise de 10 segundos, mais de 60 modelos trabalhando de forma paralela que vão trazer uma análise consistente. Não significa que ela vai estar certa, né? Mas ela vai direcionar a atenção do dentista para possíveis problemas apresentando uma estatística.
que vai de 45% a 99%. Então, a gente faz muita menção a um estudo que foi feito lá em Israel, onde pesquisadores tentaram entender qual era a probabilidade de um juiz condenar uma pessoa que estava sendo incriminada de algum crime, correlacionando isso com esse juiz estar mais perto da hora do café ou mais perto da hora do almoço. Sendo a hora do café onde ele estava com a barriga cheia e a hora do almoço que ele estava com fome. Quando ele estava com a barriga cheia, era, se eu não me engano, 60% de probabilidade dele soltar a pessoa. Ao equivalente a, sei lá, audiência de custódia que tem aqui no Brasil. Quando eu estava mais perto do café, não, do almoço, essa probabilidade ia chegando próximo a zero. Então, o ser humano, o dentista no dia a dia, né, ele está sujeito a inconsistências de humor, a problemas pessoais, a faltas de atenção geradas pela operação do dia a dia da clínica, né? E a inteligência artificial vai surgir como um apoio para ele melhorar a capacidade de tomar decisão mesmo nesse ambiente confuso, né? E aí que a gente fala também, né, que hoje a inteligência artificial, para diversos achados, inclusive tem estudos que a gente já está promovendo com universidades, é capaz, e muitas vezes, de fazer uma análise mais assertiva do que certos grupos de dentistas. Aí a gente já fez estudos que um estudo que já foi publicado com a identificação de lesão endodôntica, comparando estudantes de graduação, dentistas graduados e especialistas. A IA ganhou desses dois primeiros grupos e perdeu do grupo de especialista. Mas talvez no futuro ela ganhe do grupo de especialista. No entanto, vários estudos já vêm comprovando que a IA sozinha perde do especialista trabalhando junto com a IA. Então, aí que vem a sinergia, né? É bem interessante esse livro do Waze, eu nem sabia da existência dele. A gente fala muito que a Jill é muito parecida com o Waze, né? Um software que vai te falar como você sair do ponto A para o ponto B da melhor forma possível. Você pode seguir o caminho que está na sua cabeça, que você sabia fazer há 10 anos atrás, etc., e ter uma boa conclusão? Sim. No entanto, hoje, você não sai mais da sua casa para um lugar desconhecido, olhando um mapa físico, perguntando para algum colega. Você vai lá e coloca no Waze. Por quê? Porque é muito mais eficiente. Dessa mesma forma, hoje, por mais que você seja muito bom de diagnóstico, você tenha estudado muito, etc., não faz mais sentido um dentista, no ano de 2026, analisar uma radiografia por conta própria, sozinho, uma vez que tem a ferramenta de IA para ajudar ele nessa interpretação e, consequentemente, gerar um resultado mais consistente e melhor, que vai fazer com que essa base do sucesso da odontologia... Acho que nos últimos anos, Cláudio, a gente viu uma deficiência muito grande do dentista era a parte de gestão, e muitas pessoas surfaram nessa onda de melhorar a gestão da clínica. Isso melhorou a vida de muitos dentistas. E a gente, inclusive, na DIL tem parceria com várias das pessoas que transformaram a vida de vários dentistas. No entanto, esses mesmos parceiros hoje, eu fui almoçar com outro parceiro nosso lá em Curitiba esses dias, falou, cara, quando eu comecei a entrar na parte técnica com o meu dentista, que eu estava explicando como ele melhorar a gestão, como ele melhorar a conversão, etc., eu percebi que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava errando o diagnóstico, errando o plano de tratamento, e ele mesmo começou a se sentir mal com isso. Falei, cara, eu estou ensinando o dentista a fazer mais, só que fazer coisas Mais que não errado. vão estar certas. Aumentar o volume de coisa Aumentar errada. o volume de problema, entendeu? Então, eu acredito que agora, no ano de 2026, a gente está indo muito, né, para uma onda, né, onde o mercado já ganhou muita maturidade em gestão, que dentistas que viraram gestores, foram melhorando, etc. Só que agora o pêndulo pendeu para o outro lado, né? Tem muito bom gestor, muita clínica que sabe vender, mas as consequências do diagnóstico de tratamento problemático estão gerando
problemas em escala. Retrabalhos e perdas financeiras que serão facilmente visualizadas, já que o processo de gestão melhorou. Percas financeiras, percas humanas de pacientes que ficam com o pé atrás em relação à odontologia porque tiveram experiências ruins com dentistas, né? E eu acredito que essa volta a um olhar para o diagnóstico e talvez agora, né, de forma... Você, eu acho muito interessante o seu trabalho porque você é uma radiologista que conversa com dentistas. Porque nos últimos 20 anos da humanidade, houve uma tendência muito grande à hiperespecialização. E as áreas... Ultra nicho, né? Super Os nichado. nichos, todas as áreas do conhecimento foram se fechando em nichos. E pararam de se comunicar, né? E eu vejo que dos últimos anos para cá, principalmente com o advento da inteligência artificial, que compila o conhecimento especialista de várias... em um nível muito alto de especialidade, né? Cada vez mais a gente tende a multidisciplinaridade e uma valorização da multidisciplinaridade, né? E o diagnóstico plano de tratamento bem feito é a multidisciplinaridade em si. Total. Né? Você não você só ver para endo, não você só olhar para a próstata, não você só olhar para o dentista. Isso é bom. Para Nossa, os profissionais que vão aumentar os seus rendimentos, fazendo tudo que os pacientes de fato precisam fazer e não ficar encaminhando para os outros colegas. Isso é bom para o paciente, que tende a cada vez mais, né, ir para uma clínica onde se resolve tudo, mais coisas no mesmo lugar, né? E no final isso é bom para a odontologia como um todo. é bom para todo mundo, né? Quando você falou que esses estudos que mostram que a IA e o humano ganham, é exatamente o título, né, que a gente trouxe aqui para a live, que é essa sinergia entre a IA e o humano. Não dá para viver sem IA. Quem trabalhar sem IA hoje, não importa a área, será engolido pelo mundo. Se as empresas tinham uma velocidade de aceleração e de crescimento, ela está potencializada, e quem não usa terá, né, um processo de perda também acelerado. Você vai adorar esse livro aqui. E você falou, a gente falou do Waze, do GPS, e recentemente, né, eu também tenho construído algumas narrativas mais metafóricas para que o dentista entenda esse poder do diagnóstico. A gente vem de uma faculdade, ainda hoje, eu faço 30 anos de formada esse ano, mas ainda hoje, de uma faculdade que fala pouco do exame 3D, na minha época não falava porque não existia, e não é um julgamento, porque, Caio, tem tanta coisa para eles aprenderem, e tão pouca maturidade clínica, que como é que você vai ensinar a correspondência radiográfica daquilo se clinicamente ele não conhece, ele nunca viu aquele caso, né? Ou ele viu poucas coisas. Então, a gente ainda vem de uma odontologia muito tecnicista, muito apoiada em que o dentista bom é o dentista bom de mão, e as pessoas treinam muito a mão, treinam muito técnicas operatórias, restauradoras, enfim, tudo isso. E o diagnóstico vai ficando, né, como menos importante. Então, ainda é uma deficiência de diagnóstico, você percebe, eu percebo, que o dentista não erra na técnica, ele erra no diagnóstico, porque quando ele enxergou errado, ele abriu a caixa de ferramenta técnica dele e pegou a ferramenta errada, porque na verdade ele diagnosticou errado. É como se a gente fosse no mecânico e ele fizesse um diagnóstico e trocasse a peça errada do nosso carro e continua sem resolver. A diferença é que o paciente é leigo, ele não percebe e ele confia, porque aquilo que o paciente compra é intangível. A gente não consegue, né? O paciente não tem como definir a qualidade ou não. Entendendo isso, né, e para quem da audiência não me conhece, não conhece meu trabalho, o meu trabalho é alfabetizar o dentista com relação ao uso do exame tridimensional. Quando?
quando o exame 2D chega no limite do que ele mostra, tá? Então, se a DIU inteligência, ou se o dentista, ainda sem usar, né? Tomara que mais pessoas queiram usar, entende a limitação daquele exame e que ele viu, por exemplo, que tem uma lesão periapical, que não tem uma resposta para o que ele vê na boca e o que ele vê na radiografia, falta um pedaço desse quebra-cabeça. Quem é que é essa peça do quebra-cabeça que está faltando? A tomografia computadorizada. E se o diagnóstico 2D continua sendo falho, o 3D mais ainda. Então, o meu propósito, né, e muito lá dentro do meu coração mesmo, é alfabetizar esse dentista no processo de uso da tomografia. Porque assim como não dá para não usar a inteligência artificial em várias áreas da nossa vida, não dá para o dentista hoje não usar a tomografia computadorizada. E você usou o exemplo do Waze e do mapa, que é exatamente essa metáfora que eu estou usando, né, que eu venho falando, e faz muito sentido, inclusive, para ajudar o dentista a conseguir pedir a tomografia. O exame 2D, ele funciona como um mapa de papel. Ele é plano. Ele não mostra a montanha, ele não mostra o rio, ele mostra que tem, mas você não consegue saber a rota, o caminho. E a tomografia funciona como um GPS. Por quê? Porque ele vai te mostrar o melhor caminho, a previsibilidade de tempo que ele demora para chegar lá. Então, quando você falou assim, é muito difícil que, mesmo que a gente saiba o caminho, isso acontece comigo, eu não entre no carro e não ligo o GPS. Eu sei o caminho, mas eu quero saber que horas eu vou chegar. Eu quero saber qual a melhor rota. E quando o dentista que ainda não usa a tomografia, ele continua... Eu faço algumas postagens, às vezes, e algumas mais provocativas, principalmente de cirurgia. Algumas pessoas me respondem nas redes sociais: ah, mas a tomografia não mudaria nada. Ela não mudaria, talvez, a sua técnica, como não mudaria a gente chegar no caminho sem o GPS. Mas ela vai te dar a melhor estratégia. Então, se você perguntar para um paciente, você quer... eu acabei de te explicar aqui, usando o software da DIU, que mostrou isso, mas eu consigo enxergar de forma limitada. A partir de aqui, eu preciso de um outro exame que corresponde a um GPS. Você iria para um lugar que você não conhece, ou conhece muito pouco, usando um mapa ou um GPS? O paciente vai te responder o GPS. E nesse momento, ele está junto com você, ele acatou e ele vai usar a tomografia. Então, eu acho que é aí que a DIU, né, e o ecossistema, Cláudia Coscarelli, disso que eu acredito, se cruzam. Por quê? A DIU vai dar a capacidade máxima de diagnóstico para o exame 2D. Ela vai permitir que toda a radiografia seja analisada. Ela vai permitir, com uma probabilidade que chega a 99%, de que aquilo realmente existe. Porque quando o dentista está sozinho e a gente não associa o humano, ele pensa assim: será que eu estou vendo mesmo? Parece que tem. Quando você associa a inteligência artificial, parece e tem 90 até 99% de chance de ter. Então, dá uma certeza. Só que continua sendo um exame 2D, continua sendo um mapa. Um mapa incrível, desenhado, acoplado com a IA, mas um mapa que precisa de um próximo passo. Então, eu acho que isso começa a fazer muito sentido e os nossos propósitos se cruzam, não só no diagnóstico, mas na capacidade de o dentista vender mais e vender aquilo que, de fato, o paciente dele precisa. Exato. E daqui uns dias, né, Cláudia, vai haver o congresso, né? Queria entender um pouco mais, né, o que a galera pode esperar desse congresso. Caso algum Joia. nosso Bom, daqui esteja aqui hoje também assistindo, né? Vão ter algumas possibilidades de participar desse congresso, né, com condições especiais também, né? O que a galera pode esperar desse congresso que vai joia. ter aí nos próximos dias, Cláudia? Joia. Para quem não está sabendo, gente, nos dias 23 e 24 de maio vai acontecer um congresso online que eu estou promovendo,
que tem o nome do segredo dos grandes casos clínicos e traz 7 convidados, e o Caio é um desses convidados, para a gente discutir não só como o diagnóstico faz diferença, mas como ferramentas, profissionais renomados, pessoas que já caminharam de certa forma e entendem como o diagnóstico, que começa em um exame clínico, numa anamnese, numa fotografia, no escaneamento intraoral, mas como isso se conecta com a possibilidade de realmente entender o que o paciente necessita, de como você pode, através de várias ferramentas e várias especialidades, como você falou, poder atender esse paciente e conseguir servir esse paciente de uma forma melhor, né? A profissão de odontologia também, passando por todo esse processo de transformação, não é uma profissão que a gente vende para acatar a meta. A gente tem que vender o que o paciente precisa. Então, nesse congresso, a gente vai discutir isso. A gente tem a Dil como parceira desse congresso. E o Caio já está preparando aí uma surpresa, né, para quem estiver com a gente nesse congresso. Então, queria convidar vocês para participar do congresso. O link está na minha bio. O congresso vai ser também divulgado para a base toda da Dil. E para você que não conhece nem a Cláudia, nem a Dil, vai ser uma excelente oportunidade de você estar junto com a gente no congresso, não só para discutir essa ferramenta, mas para discutir com outros especialistas como isso se conecta e faz com que a gente faça uma odontologia melhor. Maravilha, show de bola. Estou animado. Acho que vai ser Animado? muito bacana. Espero que todo mundo, né, que seja nosso cliente tenha a possibilidade de ir para lá, né, porque esse é exatamente o propósito da nossa empresa, né? Aumentar o acesso a tratamentos odontológicos de qualidade no Brasil. A odontologia vive hoje uma grande crise de confiança também, né? Por todos esses motivos que eu falei mais cedo. E eu acredito que o diagnóstico e o tratamento são a base dessa retomada da confiança do paciente nos dentistas e a base, né, para a realização de uma odontologia de sucesso que vai resolver o problema do paciente, vai deixar ele satisfeito e que, consequentemente, né, por fim, trará os resultados financeiros, né, que o dentista espera também para ter a sua qualidade de vida própria. Quanto mais tecnologia hoje, né, Cláudio? Cada vez menos tempo você precisa gastar para chegar a certas conclusões e melhores conclusões, quanto mais específicos os exames, né? Como você falou, né? Você tem a tomografia para te dar o mapa e depois a tomografia para te dar o GPS, né? Gostei dessa analogia, vou usar nas próximas aulas aí, foi muito bacana. Pode usar e diz para a galera que não sabe a tomografia vir para cá. A gente vai preparar, enfim, entregas especiais, né, lá dentro. O Caio tem aí uma interação muito grande com os dentistas, né, através da Dil. Você, inclusive, palestra para muitos dentistas, né, essa analogia que você vai usar agora. Então, a gente quer estender esse convite para vocês, que vocês estejam com a gente no congresso, nos dias 23 e 24 de maio. Um ingresso com valor simbólico, simplesmente para você se comprometer a estar lá com a gente. A gente sabe que hoje o mercado digital está muito inundado de possibilidades e você acaba, enfim, nem lembrando que você se inscreveu nesse processo. Então, com valor de R$ 67, mas para a base de clientes da Dil com valor diferenciado e uma oportunidade de você conhecer mais a Dil e conhecer mais sobre o diagnóstico. Show de bola. Acho que já chegamos mais ou menos no horário que a gente tinha planejado, né, Cláudio? Isso. Queria deixar aberto aí para eventualmente, se mais alguém tiver alguma questão, se não, a gente já encerra por aqui, né? E caso alguém tenha alguma questão particular, também pode chamar tanto a Gil quanto eu. Tem um perfil pessoal agora só para falar de inteligência artificial na odontologia, que é o caio.ia.odonto. Fiquem à vontade para
ir atrás da gente, né? Entender mais sobre o congresso. Lá no congresso, quem estiver lá vai ter a possibilidade de testar de forma gratuita o software da G Inteligência. Uau, Então, aguardo vocês lá, vai ser bem bacana. vai ser top. Caio, obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. O pessoal que está aí, obrigada. A gente encontra vocês no congresso. Essa live já já vai subir para o YouTube. Por que para o YouTube? Porque a gente consegue fazer ela chegar em mais gente, para vocês conseguirem falar, né, da inteligência artificial aí na odontologia para mais pessoas e a gente conseguir disseminar o conhecimento. Maravilha. Muito obrigado, Cláudia. Até Boa mais. noite, Caio. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, até mais.